cristã e da espiritualidade. Vocês, Ângela. Que Jesus esteja conosco neste momento, né? Que iniciamos a nossa reunião. E não sou uma palestrante, né? Quem dera se fosse. Mas apenas uma estudiosa, a gente tenta estudar e que sou solicitada, eu tento, né? E aí tá falando algumas palavras. Então, para hoje, é interessante, eu achei, a gente está falando dos preços da ideia cristã e espiritismo. Né? Essa referência eu tirei do Evangelho, do livro, porque a gente dá sempre fontes confiáveis, né? Então, a gente começa com essa frase: abre as portas do auxilie a entender a linguagem da vida, né? Porque quando temos o amor no coração, nós podemos estar aí seguindo a nossa vida. A gente começa do Espiritismo, a gente entra lá nos pensadores, Sócrates e Platão, né? Que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, no item 4, a gente pode se reportar lá no Evangelho que a gente vai encontrar, né? Essa parte. Então, quem foi Sócrates? Por que falar de Sócrates e Platão? Né, eles foram filósofos. Então, o que tem a ver a filosofia com a doutrina? Então, quando encontrei, me chamou muita atenção, né, que Sócrates foi um filósofo grego, ateniense, nasceu em 470 a.C. e desencarnou em 399 a.C., filho de uma parteira chamada Fenarete e de um escultor chamado Sorrisco. Foi casado com Xantipa e teve 3 filhos. Só para a gente conhecer um pouquinho de Sócrates. Então, ó, ele viveu 470, ele nasceu em 400 da época cristã. Isso é interessante que a gente marque, porque as ideias dele vieram antes de Cristo. Porque quando Cristo veio à Terra, já tinham vindo outros emissários preparando todo o terreno, né? Então, antes da terra ser semeada, o que é preciso? É preciso que primeiro essa terra seja limpa, arada, para depois jogar as sementes, né? Então, quem mexe com a terra sabe muito bem disso. Então, quando Jesus veio, antes veio todo um preparado para que Jesus encarnasse, né? Então, vamos conhecer mais um pouco de Sócrates. As almas de todos os homens são imortais, mas as almas dos homens justos são imortais e divinas. Então, essas são palavras de Sócrates, né, que eu tirei naquele site Pensador. Então, para Sócrates, a sabedoria dependia do conhecimento e do controle dos seus próprios limites, o reconhecimento de sua própria ignorância. Defendia que existem valores e virtudes permanentes e que precisavam ser conhecidos para serem seguidos em defesa do bem de todos. Aos 70 e tantos anos, foi Sócrates condenado à morte, embora inocente. Enquanto aguardava no cárcere do dia da execução, seus amigos e discípulos moviam céus e terra para preservar da morte.
O filósofo, porém, não moveu um dedo para esse fim. Com que perfeita tranquilidade e paz de espírito, aguardou o dia em que ia beber o veneno mortífero. Na véspera da execução, conseguiram seus amigos subornar o carcereiro. Desde aquela época, já existia essa prática, que abriu a porta da prisão. Críton, o mais ardente dos discípulos de Sócrates, entrou na cadeia e disse ao mestre: foge depressa, Sócrates. Fugir? Por quê? Perguntou o preso. Ora, não sabes que amanhã te vão matar? Matar-me? A mim? Ninguém me pode matar. Sim, amanhã terás que beber a taça de cicuta mortal. Insistiu Críton. Vamos, mestre, foge depressa para escapares da morte. Meu caro amigo Críton, respondeu o condenado, de mau filósofo és tu, pensar que um pouco de veneno possa dar cabo de mim. Depois, puxando com os dedos a pele da mão, só achas que isto aqui é Sócrates? E batendo com um punho no osso do crânio, acrescentou: acha que isto aqui é Sócrates? Pois é isto que eles vão matar, este invólucro material, mas não a mim. Eu sou a minha alma, ninguém pode matar Sócrates. E ficou sentado na cadeira aberta, enquanto Críton se retirava chorando, sem compreender o que ele considerava teimosia ou estranho idealismo do mestre. No dia seguinte, quando sentenciado, já bebera o veneno mortal e seu corpo ia perdendo aos poucos a sensibilidade, Críton perguntou-lhe entre soluços: Sócrates, onde queres que te enterremos? Ao que o filósofo, semiconsciente, murmurou: já te disse, amigo, ninguém pode enterrar Sócrates. Quanto a esse invólucro, enterrai-o onde quiserdes. Não sou eu sou minha alma. E assim, expirou esse homem, tinha descoberto o segredo da felicidade, que nem a morte lhe pôde roubar. Conhecia-se a si mesmo, o seu verdadeiro eu, divino, eterno e imortal. Então, a gente vê aí nessa passagem, fala de Sócrates, da morte de Sócrates, né? Que ele falava que esse corpo não é nada, né? Vai mais além. Então, no momento de sua morte, nem nesse momento ele ficou desesperado, porque ele tinha uma crença que ia além. Ele sabia que esse nosso invólucro é apenas coisa material. O nosso espírito sobrevive além da carne. Então, a filosofia de Sócrates mostra que Kardec tinha absoluta razão quando o enquadrou na condição de precursor da ideia cristã e do espiritismo. Kardec diz que a base da doutrina espírita não é a manifestação mediúnica. Ele coloca que a força, justamente, a força da sua filosofia. A força do seu através dessa filosofia, né, que vai mais além. Né? A doutrina nos faz o quê? Nos faz pensar, não é aquela fé cega, que você tem que seguir e pronto, e acabou. Ela tem 3 pilares de sustentação, né? Que é a ciência, a filosofia e a religião.
né? Então, por que a ciência? Porque ela indaga e traz conhecimento, investigação. A maioria das pessoas chegam à doutrina justamente por questionar. Porque às vezes está em uma religião, ele fica de dúvida, então ele vai buscar, vai atrás do conhecimento, chega até indagar e conhecer filosofia, compreensão e apreensão da realidade, razão e sabedoria. Por isso que muita gente não consegue compreender, porque precisa ir além. Você precisa explorar mesmo, ter muito conhecimento. E religião, porque elas nos dá a ética, a moral e o evangelho. E a ciência mostra o caminho do conhecimento. A filosofia, porque busca a verdade. Assim como Sócrates era um filósofo, né? E foi condenado à morte justamente porque ele indagava, ele ia mais além, principalmente na sua época, porque na sua época era época de imposição, né? Antes de Cristo. Então, o que acontecia? Se dizia uma verdade e essa verdade tinha que ser cumprida, e ele ia mais além, né? E a doutrina espírita também é uma religião que nos traz iluminação, amor e consolo à vida, né? Então, a doutrina nos ajuda muito durante a nossa vida. Muitas coisas que nos acontecem, a gente encara de frente. Por quê? A gente sabe que tem uma razão, que nada acontece por acaso, não existe destino, né? Muita gente acha que é por acaso. Então, nós sabemos que isso não existe. Então, o espiritismo é caminho, verdade e vida. Né? Então, aqui tem algumas comparações que a gente vai entender por que Sócrates foi condenado. Foi narrado aqui o episódio da sua morte, no momento, né? Mas por que ele ia contra dos influentes da época, né? Então, o que acontecia? Ele começou a incomodar, e a gente sabe, né? Quantos morreram antes de Jesus defendendo o amor, trazendo o cristianismo, né? Então, quantas pessoas foram mortas? Uma delas foi Sócrates. Então, que Sócrates, a gente fala de Sócrates e Platão, porque Platão foi discípulo de Sócrates. Ele veio depois, difundindo, na verdade, as ideias de Sócrates, porque Sócrates não deixou nada escrito. Então, Platão depois veio, como era seu discípulo, ele veio difundindo as suas ideias. Então, vamos conhecer um pouco do que falava Sócrates e o que isso tem a ver com a doutrina espírita. Então, aqui tem um paralelo para a gente ir conversando sobre. Então, Sócrates falava: Deus, inteligente, onipresente, onisciente, invisível ao homem e a existência do mundo e a prova de sua existência. E a doutrina, ela vem falando o quê? Que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, eterno, imutável, imaterial e outros atributos. Então, vamos lá. Isso, Sócrates já falava, né? Antes de Cristo. O homem é a união da alma e do corpo, e a essência do corpo
é imortal, né? Agora vamos ver a doutrina. É o espírito encarnado, une-se ao corpo e a sede da inteligência. É imortal. Então vamos ver. O homem é a alma encarnada, dizia Sócrates. Antes da sua encarnação, ela já existia. E a doutrina, na pré-existência da alma, de sua saída do mundo espiritual para se encarnar e de sua reentrada no mesmo mundo depois da morte. Aí Sócrates fala: a alma se extravia e se perturba, sujeitas às mudanças. Ao passo que ela se dirige para o que é puro, eterno e imortal. Vamos ver o que fala a doutrina. Assim se ilude o homem, que considera as coisas do ponto de vista apenas material. Para apreciá-las com justeza, é preciso vê-las de cima, ou seja, do ponto de vista espiritual. Fala Sócrates, enquanto a alma se encontra, possuiremos o objeto dos nossos desejos. A verdade em nós, os cuidados diários. Ele nos enche de desejos, temores. Com ele é impossível, livres do corpo, conheceremos as coisas. Faculdades da alma, os órgãos corporais e da expansão dessas faculdades depois da morte. Fala Sócrates, as almas impuras, que são as almas dos maus, erram ao redor do nosso amor. Elas retornam aos mesmos costumes que durante a primeira vida. Aí vem a doutrina. O princípio da reencarnação claramente exposto. O estado das almas, ainda sob o império da matéria, está descrito tal como no Espiritismo. Então, gente, quando a gente começa a ler aí um pouco do que pensava Sócrates, do que ele pregava, a gente consegue imaginar, né, como era o repúdio a ele nessa época que ele viveu, né? O que foi condenado à morte. Imagina, antes de Cristo ele já vinha com essas ideias. Então ele fala: após nossa morte, o gênio, daimon, o demônio, que nos fora designado durante a vida, leva-nos a um lugar onde se reúnem todos os que têm de ser conduzidos aos Hades, para serem julgados. As almas, depois de haverem longos períodos. Porque quando ele fala que são deuses, né, que eles estavam naquela época, né, falando dos demônios. Então vem a doutrina dizendo, é a doutrina dos anjos guardiões, ou espíritos protetores e das reencarnações sucessivas em seguida a intervalos mais ou menos longos de erraticidades, né? Porque nesta época eles pensavam que era ouro que ia salvar, né? Que juntavam tesouros na terra para poder, quando desencarnassem, quando morressem, né? Pudessem ter o seu lugar junto aos deuses. Então, nessa época, eles acreditavam nisso. Então, vem quem? Sócrates dizendo algo completamente diferente, onde conheça-te a ti mesmo, onde as pessoas eram mais do que esse invólucro material. Então, ele pregava tudo o contrário do que era acreditado na época, né?
Então dizia Sócrates, os demônios ocupam um espaço que separa o céu da terra, constituem um laço que une o grande todo a si mesmo, não entrando nunca a divindade em comunicação direta com o homem, e por intermédio dos demônios que os deuses e se entretêm com ele, quer durante a... Então vem a doutrina. A palavra daimon, da qual fizeram o termo demônio, não era na antiguidade tomada a má parte, como nos tempos modernos. Não designava exclusivamente seres elevados ou demônios propriamente ditos que comunicavam com os homens. Também o Espírito que Deus sabe, né? Que nós sabemos que temos o quê? Os espíritos. E aqui nós temos à nossa volta, temos os espíritos elevados, mas temos também os espíritos com a sintonia bem baixa. Então, por isso que temos que estar sempre com o nosso pensamento elevado para que a nossa sintonia sempre seja, né, com os bons espíritos. Então, vem a preocupação constante desses filósofos é a do cuidado com a alma, menos pelo que respeita a esta vida, que não dura mais que um instante, do que tendo em vista a eternidade. Desde que a alma, né, ele já aprende a doutrina cristianista. Aí vem fala de Sócrates, o cuidados de que foi objeto e dos acidentes que sofre a alma. Quando despida do corpo, ela guarda evidentes os traços do seu caráter, de suas afeições e as marcas que lhe deixaram todos os atos de sua vida, né? Assim, a maior desgraça é ir ao outro mundo com a alma carregada de crise. Aí vem a doutrina, a alma não depurada conserva as ideias, as tendências e o caráter e as paixões que teve na Terra. Né? Então, por isso nós temos que deixar as nossas paixões, ir nos melhorando, né? Para que possamos estar o quê? Evoluindo. E nesse momento do desencarne, a gente possa estar o quê? Estar mais leve, né? Deixando aqui as coisas materiais. Então, gente, é muito interessante essas passagens de Sócrates e elas, a gente poderia continuar, mas eu estou acompanhando aqui pelo horário, né? A gente não pode mais fazer essa comparação. Mas é muito interessante, se alguém quiser continuar vendo essas comparações, né, de Sócrates com a doutrina, pode fazer a sua pesquisa que vai encontrar coisas muito interessantes. Mas já deu para a gente fazer essa comparação e entender por que ele foi condenado à morte. Né? Foi por haver processado esses princípios que a gente acabou de ler, né? Que ele foi ridicularizado e depois acusado de impiedade e condenado a beber cicuta, porque cicuta era um veneno da época, né? Que eles condenavam os ladrões e os que contrariavam as leis da época, né? Ele era condenado a beber cicuta, né, que ia parando, né, gradativamente o organismo. Então, certo é que, levantando contra si os interesses e os preconceitos,
que elas ferem as grandes verdades novas, não se podem firmar sem luta e sem fazer mártires, né? Então, a gente vê que Sócrates foi um desses mártires, né, que trouxe algumas verdades que muitos não queriam ouvir. Aí, o que aconteceu com ele, que foi condenado à morte. Assim como Jesus, Sócrates não deixou nada escrito. Platão, seu discípulo, foi quem documentou todo o seu pensamento. Mostrou sua semelhança ao buscar conhecimento verdadeiro como caminho para a solução da vida humana. Mas também Platão acreditava que para esse autoconhecimento era discípulo de Sócrates. Ele continuou com esses pensamentos de Sócrates, né? Então, Platão foi um filósofo grego também, ateniense, que nasceu entre 427 e 428 a.C. e desencarnou em 347 a.C. Foi o discípulo de Sócrates e veio difundindo as ideias de Sócrates. E dentro de uma delas veio o mito da caverna, né? Então, o que era esse mito da caverna? Vamos relembrar, porque quem estudou história, né? História e filosofia tem o mito da caverna. Que o mito da caverna era o quê? Alguns prisioneiros, né? Que viviam acorrentados em uma caverna contra a luz, tinha um muro que não os deixava ver a luz, e eles apenas viam projetar fundo dessa caverna imagens que passavam para o lado de fora dessa caverna após esse muro. Então, eles imaginavam coisas horrorosas, né, que aconteciam, porque eles estavam acorrentados. Então, acorrentados ali só pelas sombras. Então, pelas sombras que eles imaginavam. Então, o que quer dizer isso? Né? O que essa história da caverna quer dizer que muitos de nós, às vezes, nós estamos, né, acorrentados em uma caverna com essa sombra, e às vezes a gente não quer ver essa luz que está do outro lado. Quando saíam, ao sair, a luz ofuscava o quê? Ofuscava os seus olhos. Por quê? A luz do conhecimento, podemos comparar isso, né? A luz do conhecimento. Ofuscava. Alguns tinham medo e voltavam para essa caverna e ficavam. Agora, alguns não, já iam, rompiam essa luz e já procuravam ver o que tinha além dessa caverna, né? Então, a gente se reporta a isso, atitudes críticas, o reconhecimento da ignorância, através da filosofia e do saber racional. Quando eu saio de dentro dessa caverna, eu me liberto dessa caverna e vou para a luz. Então, a gente pode comparar o espiritismo com isso, com essa luz que veio, né, para nos iluminar, tirar esse véu da cegueira, né, libertando de nossas prisões interiores. Mas nem todo mundo está disposto. Prefere ficar aprisionado nas coisas do mundo, né? Vivendo em prol deste mundo, né? Que é um mundo cheio de ilusões. A maioria das pessoas preferem essas ilusões do que romper essa luz. Porque, a princípio, essa luz nos cega, né? Ela faz o quê? Ela nos traz dores profundas a princípio, né? Aí a gente fala o quê? Chega a Jesus, né? A gente chega a Jesus, que a gente vê que isso tudo aconteceu, todas essas ideias aonde o homem tem que procurar se melhorar, deixar as coisas do mundo,
vencer o véu da ignorância, né? Vencer aí a materialidade, essa coisa de ficar só buscando as coisas do mundo, porque se a gente deixar se embrenhar pelo mundo, a gente só vai trazer o quê? Buscar as coisas do mundo vai nos trazer uma satisfação, mas é uma satisfação momentânea. E a gente sabe que a nossa vida é mais do que só isso aqui. Isso aqui é uma passagem. Diante da eternidade, essa nossa vida aqui não acaba. E é o que, né? Então, aí a gente vem falando de Jesus. Né? De Jesus para o Espiritismo é o modelo de ser humano mais perfeito que Deus ofereceu para servir de guia. Então, Jesus mostrou aqui na Terra os passos que nós devemos seguir. Né? Então, assim como lá Sócrates foi morto, João Batista foi morto, né, por estar defendendo ideias, né, de um homem melhor, ideias que contrariavam a lei dos maiorais, ele também foi morto. Né? Então, neste sentido, é que Allan Kardec afirma que, para o homem, Jesus constitui um tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Então, é o modelo que nós devemos seguir aqui na Terra. Né? Então, Jesus veio nos trazer vida e demonstrar os verdadeiros valores, que ele nos demonstrou amor, fé, benevolência, caridade, perdão, tolerância, paciência e inúmeros outros adjetivos que nós vamos colocar aqui, outros valores, na verdade, nós vamos estar passando aqui páginas e páginas para demonstrar, né, esses valores de Jesus. Aí a gente vê numa passagem lá de Jesus, onde estava em uma das suas pregações, onde ele reunia multidões, aonde ele despertava essa certeza da fé das pessoas, né, que um grupo de amigos levou um grupo de homens levaram um amigo para que Jesus o curasse. E eles não conseguiam atravessar, né? Porque tinha uma multidão. Então, Jesus estava em uma casa. Então, o que eles fizeram? Eles foram pelo telhado, né? Verdadeiros amigos mesmo. Foram pelo telhado, e pelo telhado eles conseguiram descer, né? A maca da época, né? Que era feita de madeira e tecido, descer esse enfermo pelo telhado para que pudesse, à frente de Jesus, para que Jesus pudesse curá-lo. Então, Jesus trouxe esses sentimentos naquela época, uma época onde as pessoas já tinham perdido as suas crenças, né? Que elas precisavam de uma sustentação. Então, Jesus veio nesta época trazer. Ele veio e continua entre nós. Né? Então, nós precisamos estar aí sempre alicerçados com Jesus, a nossa vida, né? A nossa frente, para que possamos estar aí seguindo sempre o caminho do bem, estarmos sempre trilhando, porque a gente sabe que a nossa vida não é fácil, né? Então, a gente precisa desse amparo. Jesus continua falando aos companheiros de todas as latitudes, que sua voz incisiva e doce possa gravar no livro de nossa alma a lição renovadora de que carecemos à frente do porvir, convertendo-nos em semeadores ativos de seu infinito amor e a felicidade maior a que podemos aspirar. De amor em nossos corações, podemos estar aí sendo semeadores da palavra de Deus, né? Seguidores de Jesus, porque é isso que almejamos, ser seguidores de Jesus. Recorda-te de que a vida é curta, esforça-te
pois, por conquistar, enquanto podes, aquilo que viestes aqui realizar, o verdadeiro aperfeiçoamento. Nossa, mais puro do que quando nela entrou. Pensa, onde a matéria e os sentidos assediam continuamente a alma. Corrige teus defeitos, modifica teu caráter, reforça a tua vontade, eleva-te pelo pensamento acima das vulgaridades da terra e contempla o espetáculo luminoso do céu. Leon Diniz, do livro Depois da Morte. Então, essa passagem aí para a gente encerrar, né, lembrando da nossa leitura preparatória, né, que lá já falava, antes do berço, né, o que nós escolhemos para essa reencarnação? Escolhemos aquilo que precisávamos para poder evoluir, né, que pensemos nisso, que estejamos, né, melhorando os nossos pensamentos, possamos estar aí traçando um caminho reto do nosso objetivo. Aí eu preparei para a gente encerrar aí, não sei se o Luan vai conseguir passar, uma música de Elizabeth Lacerda, que é O Homem.